E a forma pela qual que Jesus precisava muito do cérebro de Paulo, daquele Saulo briguento lá do Sinédrio, que andava molestando cristãos e tudo mais, ele fez apagar tudo aquilo à entrada de Damasco, né? E disse Paulo, Saulo, Saulo, porque me persegues? E então Ananias tirou lá suas escamas dos olhos, começou ele o evangelho, e ele então, digamos que ele virou a chave, né? Ele virou a chave. Ele era um judeu perseguidor e passou a ser então um explanador do cristianismo, um divulgador ferrenho do cristianismo. E apoiava bastante, enfim, tinha muitas dissensões. Se acompanha a série, ela se perde assim em brigas familiares, tudo aquilo que Jesus houvera previsto. Tudo, nenhuma novidade nisso. Nós temos dissensões em casa por muito menos. Vamos deixar a religião descansando um pouco e retomamos ela depois. Time de futebol, diferenças de torcedores na casa. Às vezes acontecem brigas por conta de um torcer para um time e outro torcer para outro. Várias coisas dentro da casa, tem-se opiniões diferentes acerca dele. Política, então, nem se fala a respeito. E religião, eu acho até que já contei aqui, mas é sempre bom repetir. Nós tínhamos em Itaciba, há uns 20 anos atrás mais ou menos, tentamos introduzir lá uma casa espírita, na cidade de Itaciba, e uma menina de uns 16 anos nos acompanhou lá, menina que eu conheci lá, e que os pais dela eram evangélicos bem acirrados, aquele que o pastor fala que doutrina espírita é coisa do demônio, coisa por aí afora. E ela, entre aspas, brigou com a família inteira e começou a frequentar lá a nossa casa espírita. Depois mudou, me parece, para um estado brasileiro que eu não me lembro o nome, e formou então um clube de livro. Eu creio que a moça, hoje já bem mais madura, seja líder de uma casa espírita, presidente que seja, porque como se diz, estava na veia dela. Ela veio para ser espírita. Bom, Jesus enfrentou as barreiras que enfrentou. Os discípulos, então, nem se fala depois. Praticamente todos foram imolados, crucificados, cabeça cortada, enfim. A época de Roma, aquele doido do Nero lá, botou fogo em Roma e culpou os cristãos, então ia lá os cristãos para servir de espetáculo para os romanos, e assim viravam tochas humanas, eram disponibilizados para leões, para aquelas feras todas. Essa história que a gente já conhece bastante. Como disse Kardec em relação à doutrina espírita, quando ele começou a perceber uma quantidade bastante grande de inimigos. A doutrina espírita é uma ideia nova. Foi uma ideia nova há aproximadamente 170 anos atrás, com Kardec. Ideias novas, repetimos aqui: choque.
Nós temos, assim, uma grande dificuldade de aceitar coisas novas que estão aparecendo. Às vezes precisa passar gerações para que aquelas ideias elas se implantem, elas sejam introduzidas na sociedade, porque aí o homem vai entender que é uma coisa boa para nós. Os cientistas do mundo, Oswaldo Cruz aqui no Brasil, teve problemas para vacinar pessoas no Rio de Janeiro. O meu pai, na época que eu era menino, então os americanos foram à Lua e ele dizia que não acreditava naquilo, aquilo era bobagem. Coisa que passou na televisão, todo mundo viu e tal, mas mesmo assim ainda não acreditava. E como disse Kardec, o progresso ele anda. O progresso é uma roda que não para, e que se nós ficarmos na frente, a roda passa por cima e segue. Porque nós precisamos evoluir. Foi a que viemos aqui. Deus é a inteligência suprema, é a razão primeira de todas as coisas. Então nós precisamos também usar a nossa inteligência para fazer o planeta melhorar. Porque o planeta é a nossa casa. Israel faz um trabalho belíssimo de aproveitamento do solo, da terra, utilizando para tal pesquisas científicas. Nós temos grandes dificuldades na mudança. Estava assistindo uma série do Velho Oeste, então, na época já que estavam chegando os carros, aqueles carrinhos primeiros, né? Então os fazendeiros diziam que eram os cavalos de aço, os cavalos elétricos e coisas do gênero, não queriam muito aceitar aqueles carros da época, bem rústicos, diga-se de passagem. A nossa resistência às questões religiosas continua hoje. Se nós perguntarmos para 100 pessoas acerca de espiritualidade, nós vamos ficar decepcionados. Eu digo 100 pessoas aleatoriamente falando. Pessoas aqui de Presidente Prudente, pessoas, vamos dizer assim, intelectualizadas. Ficaremos surpreendidos com as respostas. Pessoas que se dizem católica, apostólica, romana e que só vai na igreja para batizar filho, para casamento, para, enfim, para esses momentos festivos e tal. Para reunir parentes, festa e coisa. Quanto à prática da religião católica, que é a hora do sermão do padre, boa parte vaza. Eu lembro, eu era menino, que chatice, saía, depois voltava na hora daqueles cerimoniais todos, que era assim, e ainda é hoje, né? Bem engessado, tudo igualzinho.
Com a doutrina espírita, então, nós precisamos fazer uma análise bem apurada acerca do que estamos entendendo da doutrina espírita, né? Se quisermos ter a pretensão de divulgar a doutrina espírita nas próximas encarnações, que seja, porque nós precisamos se estruturar, se preparar. O Elahá, Jorge Elahá, que é palestrante de Rondônia, diz que nós não vamos ter moleza, não. Nós vamos desencarnar e vamos trabalhar, depois vamos reencarnar, mas talvez aqui não mais no Brasil, em locais onde nós temos mais facilidade para divulgar o mundo espiritual. Eu ficava imaginando aquela época, quando Jesus falava do mundo espiritual, o reino do meu Pai, e como ele fazia aquelas parábolas, dezenas delas, para tentar convencer alguém de um Deus que não se via, não se pegava, mas que existia. Quando Jesus falou em amor, em perdão àquela época, chocou as pessoas da época. Como perdoar inimigo, então? Como perdoar os inimigos? Por essas e outras, por chocar as pessoas em suas exposições, o Cristo previa distensões lá na frente. Porque nem todos estariam prontos para receber o Evangelho, para entender, para respeitar, pelo menos se eu não estou entendendo, não sei o que é, respeitar o meu pai, a minha filha, o meu filho, porque eles sim aceitaram, então tá bom. Mas na questão religiosa não é assim que tem funcionado. E muito menos naquela época onde os sacerdotes, os fariseus, enfim, eles eram inflamados, eles estavam perdendo emprego, na opinião deles. Eles tinham a religião na mão. Eles eram representantes de Deus nas questões religiosas, e as pessoas tinham que pedir a eles, entre aspas, bênção acerca das coisas religiosas, porque eles eram uma espécie de manda-chuva, ou seja, a gente manda aqui, faz, acontece. Fizeram o que fizeram com Jesus. Só que eles tiveram um pequeno equívoco. Acharam que matando o homem matava as ideias. Mas as ideias, elas são assim como sementes. Elas vão germinar um dia. E a época só não germinava o bastante ou o suficiente porque o solo não estava pronto. E ainda hoje não está, para dizer a verdade. Porque eu, em particular, trabalho com a divulgação da doutrina espírita. Repito, primeiro porque eu a internalizei pela razão, lendo livros, esses que estão aqui à mesa e tantos outros, livros que podia se botar credibilidade neles,